Sejam todos bem-vindos para uma aula de matemática do terceiro bimestre. Isso mesmo, meus queridos alunos, estamos iniciando hoje o terceiro bimestre. E aí, vocês estão empolgados? Estão animados? Eu espero que sim. Depois aí de um término aí de avaliações, do segundo bimestre, agora vamos continuar a nossa luta no terceiro bimestre, porque o ano letivo ainda não encerrou. É isso mesmo. E o nosso livro diz: o futuro positivo é mais otimista. Você já deu uma olhada no seu material didático? Já verificou os conteúdos que você tem para estudar e aprender nesse terceiro bimestre? Ainda não? Pois eu te convido a dar uma olhadinha no teu material. Isso mesmo. De antemão, vou estar falando aqui para você que nós vamos estar trabalhando aí média. Isso, média simples, média de estatística e média ponderada. Eu quero te convidar para você ler o seu livro didático. Leia o capítulo 7 sobre médias, faça aí uma síntese no seu caderno, faça uma conclusão do conteúdo, aí o que você achou dele, marque aí com um marca-texto, aquelas palavras que lhe chamou mais atenção, tá? O que nós ainda vamos precisar aí nesse terceiro bimestre? Vamos continuar utilizando, régua, compasso, porque nós temos mais lá para frente circunferência. Muito bem, nós vamos trabalhar circunferência, tá? Mas isso é lá para o outro capítulo, tá? E só isso, professora? Não, além dos teus materiais escolar que você já tem, tá? Nós vamos também precisar de quê? De dedicação, isso mesmo. Você vai precisar de dedicação nos estudos, mais do que você teve lá no segundo bimestre. Se de repente no segundo bimestre você deixou um pouquinho a desejar e você disse assim, não, eu preciso melhorar. Então faça isso no terceiro bimestre. Se esforce, se dedique, que o resultado será positivo e você vai aprender sem nenhuma dificuldade, porque as dificuldades que forem surgindo você irá eliminar. Então, meu caro aluno, eu te convido agora para nós analisarmos aí os conceitos de médias e alguns exemplos. Vamos lá? Mais uma vez, bem-vindos, sétimo ano. Muito bem, vamos então analisar, conhecer um pouquinho do nosso conteúdo que nós vamos estudar, tá? Neste capítulo 7. Isso mesmo, nós vamos estar trabalhando aí média aritmética. O que vem ser média aritmética? Você já ouviu falar em média aritmética? Se você não ouviu falar, mas você já conhece. Pelo menos um pouquinho, mas você já conhece. Não por esse nome, mas na prática você já conhece um pouquinho de média aritmética. Principalmente quando nós vamos tirar a sua média bimestral. Isso mesmo. Então, a média aritmética nada mais é do que o quociente do resultado da divisão da soma dos números dados pela quantidade de números somados. Eita, professora, o que foi que aconteceu agora? A senhora disse que era fácil e realmente é, tá? Eu tenho exemplos aí para vocês, mas, por exemplo, quando ele diz é o quociente do resultado da divisão. Por exemplo, 15 dividido por 3 é 5. Então, 5 é o quociente, que é o resultado da nossa divisão. Mas aí, o que eu tenho para fazer? Eu vou somar 2 mais 3, Ou 2
mais 4. Quanto dá 2 mais 4? Dá 6. Quantas parcelas nós tivemos? 2 parcelas. Então, essas 2 parcelas será aí o meu divisor. E aí, eu vou dividir, o resultado vai dar 3. Tudo bem? Então, como ele diz, dados pela quantidade de números somados. Mas eu preparei exemplos bem legais para você. Vamos lá? Olha aí. Nós temos a vaquinha malhada. É mesmo. Média aritmética, vamos para o exemplo. Produção diária de leite da vaca malhada. Muito bem. Na segunda-feira, a vaca malhada produziu aí 10 litros, né? Na terça-feira, 14. Na quarta, 13. Na quinta, 15. Na sexta, 16. No sábado, 18. No domingo, 12, tá? E aí, como é que nós vamos tirar essa média para saber a produção diária de leite da vaca malhada, né? Qual é a média da semana, que é a nossa pergunta aí? Qual a média da semana? O que eu vou ter que fazer? Esse M se refere à média, tá? Outros colocam MA, média aritmética. Nós vamos somar, tá? Cada litro que deu aí por semana, por dia. Na segunda, 10, olha, esse 14 é de terça, 13 é de quarta, 15 é de quinta, 16 é de sexta, 18 é de sábado e 12 é de domingo. Então, somando todas essas quantidades aqui de litros, né, de média de leite, vai dar 98. Então, quantas parcelas nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parcelas. Esse 7 que está aqui no denominador, que vai ser o nosso divisor, ele representa a quantidade de parcelas, a quantidade de vezes que somamos. Tudo bem? Né? Que é simples. Então, tendo aí o resultado, olha, você soma tudo e divide pela quantidade de parcelas que você somou. Então, 98 dividido por 7 é igual a 14, tá? Então, significa que a média da semana são 14 litros. Então, eu te apresento aí a média aritmética. Foi tirada uma média da semana. Cada dia da semana ela colocou uma quantidade de litros, como você já viu aí. Então, somamos cada dia da semana, né? Dividido por 7. Volto a repetir, esse 7 é a quantidade de parcelas que nós somamos. Se foram 7 dias, né? Uma semana, então são 7 parcelas. 7 é o nosso divisor, tá? Então, 98 somando durante todo o final da semana deu 98 litros, né? Mas ele quer uma média da semana, quando eu posso dizer assim, a semana passada a média foi 14 litros, né? Então, 98 dividido por 7 é igual a 14. Falei lá no início que você já conhece essa continha. Lembra quando nós vamos, então, tirar a tua média? Temos notas de quê? Do caderno, comportamento, né? Ou participação, livros, né? Teste ou lista e avaliação. Somamos tudo e dividimos, né? Nesse caso, nós dividimos por 2, porque as primeiras, né, avaliações, os critérios avaliativos, todos eles vai dar 100, tá? Então, com a mais 100 da avaliação, dá 200, dividido por 2 dá 100 novamente. Agora, se você tirar menos, né, a gente vai dividindo como aconteceu aí. Então, a média aritmética é o que nós usamos para tirar a tua média bimestral. A mesma coisa será a média anual. A professora vai somar as tuas 4 médias, né?
e dividir por 4. E aí temos a tua média anual, certo? Então, vamos lá. Prosseguindo. Outro exemplo de média aritmética. Nós temos aí, ó, 13 mais 16, mais 15, mais 17, mais 13, mais 16, mais 15, mais 15. Quantas parcelas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parcelas. Então, eu coloco aqui embaixo 8. Somando todas essas 8 parcelas, vai dar 120. Então, 120 dividido por 8 é igual a 15. A média aritmética é igual a 15. Lembra que eu falei agora há pouco que tem situações, exemplos, livros que vai aparecer MA. MA nada mais é do que a média aritmética, tá? Então, tudo bem aí? Vamos prosseguir que nós temos mais exemplos. Olha aí, que legal, né? O cubo mágico, né? Então, nós temos aí... Vamos tirar a média aritmética desse cubo mágico? Olá, meus amores! Vamos lá trabalhar aí com o cubo mágico para ficar mais dinâmica aí a nossa aula. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 cubos, né? Então, tá aqui, ó, 4 cubos mágicos, né? 4 cubos e um que vocês gostam de brincar aí de quebra-cabeça, né? Para acertar as cores. Esse 4, meu bem, é daqui, olha, da quantidade de cubo que eu tenho, ó. 1, 2, 3, 4. Então, 4 cubos. Se eu tenho 4 cubos, né? Então, a minha somatória de cubos é igual a 4, dividido por 4, que é a minha quantidade de parcelas somadas, isso é igual a 1, tá? Coloquei esses cubos como legenda para você compreender melhor. Tudo bem? Então, pode contar aí. Conte. Quantos cubos nós temos aqui no numerador, que está em cima da linha? Muito bem. 4. Então, quantas parcelas nós temos? 4 parcelas. Então, 4 parcelas será o nosso divisor. 4 dividido por 4, 1. Então, a nossa média aí de cubos é 1. Tudo bem? Podemos prosseguir? Então, vamos lá. Agora, a média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada, ela exige só um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de cuidado. É o mesmo processo da média aritmética simples, porém, nós vamos trabalhar com peso, quantidade, vamos dobrar, triplicar o valor, tá? É como se eu dissesse assim, olha, a questão 1 da avaliação tem peso 2, né? O peso, a nota dela vale 2, a questão vale 2, mas se acertando você tem peso 2, ou seja, 2 vezes 2, 4, tá? Então, ela vai valer 4. Então, vamos lá. Média aritmética ponderada é obtida adicionando os produtos dos números pelos respectivos pesos e dividindo o resultado pela soma dos pesos, tá? Então, você tem tudo isso aí já no seu livro também, no seu livro didático. Então, vamos lá. Prosseguindo. Exemplo, o aluno faz 2 avaliações, uma oral e outra escrita. A prova escrita tem peso 2 e a prova oral, peso 1. O aluno obteve 6 na prova oral e 9 na prova escrita. Qual será a sua nota média? Tá? Isso aqui é um exemplo. Então, M, você vai colocar M de média aritmética ponderada, né? Então, a prova escrita tem peso 2. E a prova oral tem peso 1. Então, vamos lá. Quanto foi que ele tirou, né, na prova oral? 6. Tá aqui, ó.
obteve 6 na prova oral, sendo que a prova oral tem peso 1, por isso que tá aqui de vermelho, ó, tá? Então, 6 é o valor da prova oral, vezes 1, que é o peso da questão, tá? Na prova escrita, tá? O aluno tirou aí 9 na prova escrita. Quanto vale a nota, a prova escrita? Ela tem peso 2, que tá aqui de vermelho. Então, 9 foi o que ele tirou na prova escrita, vezes 2, que é o peso da nota, da questão, tá? Então, nós temos aí 6 vezes 1, 6, mais 9 vezes 2, 18. Os pesos 1 mais 2, nós vamos colocar no denominador, tá? Que nós somamos, que vai ser o nosso divisor. Então, 6 mais 18 é igual a 24. 1 mais 2, 3. Então, 24 dividido por 3 é igual a 8. Tudo bem? É igual a 8. Então, sendo assim, a nossa média aritmética ponderada é igual a 8. Tem livros e exemplos por aí que colocam MP, média ponderada, tá? Então, vamos lá. Continuando com outros exemplos aqui. Bem, agora dinâmico também, mais uma vez, o exemplo para você compreender melhor, tá? Então, nós temos aí as estrelinhas, tudinho, né? As estrelinhas, a azulzinha valendo 6, a vermelha valendo 9. Sendo que nós temos aí o peso 1, que eu coloquei de verde, e o peso 2, que eu coloquei de preto. Então, a estrelinha, que é igual a 6, ela tem o peso 1, como você pode acompanhar aqui, ó. Tá? A estrelinha é igual a 6, né? A azulzinha. Então, 6 vezes 1, de onde é esse 1? É do peso que ela vale. Mas, nós estamos adicionando os valores. A estrelinha vermelha é igual a 9. Então, quanto é que vale o peso da estrelinha vermelha? 2. Então, vai ficar 9 vezes 2. E o denominador vão ser os pesos. Então, 1 mais 2. Aí, nós temos uma multiplicação, né? Você vai estar sempre trabalhando aí a tabuada. 6 vezes 1, 6. Mais 9 vezes 2, 18. 1 mais 2, 3. Então, 6 mais 18 é igual a 24. Dividido por 3, que é a somatória dos pesos, é igual a 8. Então, nós temos aí a média ponderada das estrelinhas. Tudo bem? As estrelinhas aí, ó, estão brilhando, esperando por você para fazer suas atividades, né, na próxima aula. E aí, meus amores, estamos chegando, então, aí ao término aí da nossa aula de hoje, uma aula de boas-vindas ao terceiro bimestre, né? E uma passagem pelo que nós vamos estudar, tá bom? Nesse primeiro capítulo, tá? Mais uma vez eu quero reforçar para você fazer uma leitura do capítulo. Leia, marque aquilo que chama mais a tua atenção, aonde você tiver dúvida, você anote também. Se durante a explicação a dúvida permanecer após a nossa aula, né? Você pode tirar, mas não agora, depois, porque hoje o que é que você vai fazer quando terminar o nosso vídeo? Você vai ler, né? Fazer uma síntese. Professora, dá para fazer isso em matemática? Dá sim. Você vai escrever no seu caderno, média aritmética, você vai colocar lá o conceito que está no seu livro, porque você tem de uma outra forma diferente, que eu coloquei hoje aqui, tá? Aí você vai colocar o conceito de média, você pode copiar esses exemplos que eu coloquei aqui na aula, tá? Você pode escrever o que foi que você entendeu sobre média, você pode escrever qual é a dúvida que você teve quando estava lendo. Tudo isso, gente, é trabalhar, é estudar, tá? Então, como eu disse lá no início do nosso vídeo, o que vamos precisar? De dedicação, força de vontade,
ok? Está chegando aí os momentos de nós passarmos alguns dias aí de férias, de recesso, descansando um pouco. Mas enquanto isso não chega, vamos trabalhar. E eu quero deixar então aí para você 1 Coríntios, capítulo 13. Portanto, agora existem essas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Então, faça tudo com amor. E tudo vai florir, vai ficar mais claro na tua mente, vai ficar mais bonito. Estude com amor, faça com dedicação, que você vai ver a recompensa. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!